Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor, glória a Deus. Abra sua Bíblia, pegue sua caneta aí, vamos aprender um pouco, amém? A mulher exemplar é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Lá no Provérbios capítulo 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, não é verdade? Aqui no Provérbios 12, 14 eu vou trocar, tá bom? O homem exemplar é a coroa da esposa, mas o de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Então, nós precisamos de um do outro, tem que ser recíproco, amém? Então, às vezes eu fico pensando, mas e o homem? O homem, ele tem que edificar a sua casa? Ele tem que ser um homem sábio? Ele tem que ser um homem sábio. Ele precisa ser um homem sábio para edificar a sua casa. Não é só as mulheres, não é só nós que temos que edificar a nossa casa. Nós somos mulheres muito guerreiras. Além de edificar a nossa casa, né, cuidando do nosso esposo, nós temos que cuidar dos filhos, da casa, da roupa, ir em reunião, ir para a escola, levar o filho no médico, resolver várias coisas, fazer comida e etc. São pessoas, mulheres guerreiras. E ainda tem que, quando o marido chega à noite, ela ainda tem que estar disponível para o seu esposo, porque ela é uma mulher sábia, não é verdade? E o homem? Onde fica o homem sábio? Onde fica o homem virtuoso? Será que essa palavra só serve para as mulheres? Negativo. Amém? Hoje eu vou mostrar aqui na Bíblia Sagrada exemplo de 2 homens virtuosos dentro do seu lar. Eles só não lideraram a sua casa, mas lideraram nação. Foi o começo de nação. Amém? Glória a Deus. O homem, ele é o líder da sua casa. Ele é o coroa da casa, né? Ele é o coroa. Ele é o que sustenta a sua casa. Não estou falando de comida. Eu não estou falando de alimento. Eu estou falando espiritual. A área espiritual. Amém? O líder e a sua família. Além desses pontos, né? O líder não pode esquecer de ser honesto também em sua família. Ser honesto com a família não indica apenas fidelidade ao cônjuge, aos pais, aos filhos, mas uma presença, uma participação. Ele tem prioridades com a sua família. Amém? Glória a Deus. Deus ordenou que cuidemos de nossa família, amar a sua esposa, cuidar da sua esposa como vaso mais frágil, cuidar da sua esposa como Cristo ama a igreja. Esse é o papel do líder. Não é só ser líder dentro de igreja. Dentro da igreja é muito fácil. Eu vejo muitos líderes falarem que dentro da igreja tem muito problema. Mas o problema dentro da igreja, eu chego dentro da igreja, falo com o meu pastor que eu estou com problema na minha casa, o pastor ouve, conversa comigo, ele me abençoa, ora, tudinho, mas eu vou para minha casa e lá dentro da minha casa eu vou enfrentar o problema. O pastor só orou. O pastor, ele só me deu um conselho. Ele não vai viver o meu problema, ele vai para a casa dele. Então é muito fácil ser líder na igreja. O problema é você ser líder dentro do seu lar. Amém? Glória a Deus. Obedecer a palavra divina de Deus.
Abra a sua Bíblia aí, rapidinho, em Gênesis capítulo 17. Amém? Um dos melhores atributos do líder dentro da sua casa, dentro da igreja, onde ele colocar os pés, é o exemplo. Amém? O que é ser um homem virtuoso? Um homem que santifica a sua família, para que outras famílias venham se exemplar naquela família que dá exemplo. O homem virtuoso é aquele que demonstra virtude, que agrada a Deus em toda a sua maneira de viver. Amém, irmãos em Cristo? Em Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz assim: segundo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ser perfeito é uma pessoa que não comete falhas. É uma pessoa que está vigiando. É uma pessoa que está se preocupando diariamente em agradar a Deus. E esse homem, esse líder, ele tem que se preocupar com a sua família. Amém? E quando Abraão aqui, nós fazemos a vontade de Deus, com certeza absoluta, ele vai suprir a tua mais profunda necessidade. E qual era a mais profunda necessidade de Abraão? Ter um herdeiro, amém? Ter um herdeiro para ter a sua descendência, filho de Sara e Abraão. Amém? Glória a Deus. Os homens de hoje conseguem andar na presença de Deus e ser perfeito? Será que existe homem que edificam o seu lar? Será que existe homem que está preocupado em edificar o seu lar? Porque quando um líder, ele, como Abraão, ele se preocupa em abençoar a sua família, ele procura ser uma joia preciosa dentro do seu lar. É um homem brilhante, é um homem valoroso, é um homem que quer agradar a Deus. E cuidar de família não é fácil. Geralmente, o que eu tenho visto é que as mulheres estão com essa carga de cuidar da família, mas não é a mulher, é o homem. A mulher é a sua auxiliadora. O homem é o espelho, o líder da sua casa. Amém? Glória a Deus. E nós sabemos que o nome de Abraão foi mudado, né? De Abrão para Abraão. E eu fiquei pensando, fui estudar um pouco. Não foi só porque Abraão ia ser líder de uma nação. Para Abraão ser uma líder de uma nação, ele tinha que ter prioridades. Ele tinha que ter alimentos espirituais, ele tinha que ter exemplos. Ele tinha que ter uma conexão espiritual com Deus ali no meio da sua casa, da sua família. E nós sabemos que Abraão, o nome de Abraão, ele foi mudado porque ele teve uma confirmação, Deus teve uma confirmação de Abraão. Ele andava na presença de Deus e perfeito, liderando a sua família. Mas nós sabemos que Abraão, ele teve um filho antes de Isaac, certo? Abraão, ele andava na presença de Deus, ele mantinha o seu caráter cristão, ele era pacificador em todas as circunstâncias,
dentro e fora da sua família. Porque Abraão, nós sabemos, quem lê a Bíblia Sagrada, que Abraão ele tinha a sua família, mas ele era um homem que tinha vários servos, ele tinha fazenda, tinha bois, ovelha, tinha um monte de coisa, então ele tinha muito problema dentro da sua casa, mas ele era um homem que edificava a sua família. Deus queria que Abraão liderasse a primeira nação. A primeira nação é a sua família, é a sua casa. E essa responsabilidade não é da mulher. Essa responsabilidade é do marido, é do esposo. A palavra de Deus diz aos homens: cuide da sua esposa como objeto mais frágil. Santifique-a. O homem é para santificar a sua esposa. Eu estou falando aqui de homem de Deus e de mulher de Deus, que vai para a igreja, canta, prega, faz parte do círculo de oração. O seu esposo faz parte também do grupo de homens da igreja. O seu esposo é líder da igreja. Estou falando dessas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas eles não estão santificando a sua descendência. Amém? Glória a Deus. Então nós sabemos que Sara, ela se precipitou, chamando Agar para se deitar com Abraão, porque Sara ainda não tinha filhos, era uma senhora idosa e ela não tinha um filho. Mas que havia uma promessa que Abraão teria um herdeiro chamado Isaque. Então, como nós mulheres queremos sempre agradar aos nossos esposos, eu acredito que todas as mulheres casadas, mulheres de Deus, mulheres que têm seus filhos, mulheres que têm seu lar, o que ela mais deseja no coração dela é agradar o seu marido. Aí eu pergunto, o seu marido está preocupado também em lhe agradar? Está preocupado em lhe santificar? Então nós sabemos que Sara pegou Agar, deu para Abraão e teve um filho chamado Ismael. Ismael nasceu, ficou um rapazinho. A promessa de Deus em relação à vida de Abraão e Sara foi cumprida. Ela teve essa criança e essa criança nasceu, ele ficou um rapaz e os dois começaram a ter desentendimento. Isaque, Ismael e Agar. E Sara percebeu que Agar estava zombando dela e do seu filho. No versículo de Gênesis, capítulo 21, versículo 9, diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E no Gênesis 21, 10 diz: E disse Sara a Abraão, preste bem atenção aqui: Deita fora esta serva, quer dizer, manda ela embora, porque não está dando certo. E o seu filho, porque o filho desta não herdará com o meu filho Isaque. Ela foi bem contundente. Manda essa mulher embora, manda Ismael embora, porque eles estão causando problema para o meu filho. Aí você pode pensar, poxa, mas a Sara ela é muito mal. Abraão também. Mas não é. O que Deus determina tem que ser, você tem que obedecer. E Sara se precipitou, como eu já falei. Não talvez porque ela não acreditasse em Deus. Ela acreditava, ela era uma mulher de Deus, Sara. Mas ela queria agradar o seu esposo. Ela queria ver o seu esposo feliz com aquela criança, né? Qual é a mulher que não quer dar um filho para o seu esposo quando ela casa? Ela pode até demorar, fazer planos, mas o sonho dela é ter um bebê.
Então, quando nós, mulheres, falamos algo com nossos esposos, às vezes eles falam palavras para nós precipitadamente e nos machucam. Eles não procuram vigiar no que eles vão falar. Eles estão sendo sábios? Eles estão edificando a gente? Estão edificando nós mulheres? Não, eles não estão. E quando nós somos ouvidas pelo nosso esposo, quando ele nos dá atenção, quando a gente fala alguma coisa para eles, que eles dão atenção, a gente se sente valorosa, a gente se sente respeitada. Ah, meu marido me ouviu, né? Meu marido acredita em mim. Vamos ver se Sara está certa? Porque Abraão não gostou da palavra, mesmo sendo um líder. Ele não gostou. Em Gênesis 21:11 diz assim: e apareceu esta palavra má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Claro, Ismael era filho de Abraão, né? Ele não gostou muito e achou que Sara estava implicando com Agar e com seu filho Ismael, mas não estava. Ela estava apenas exortando, porque a mulher de Deus, a mulher que é cheia do Espírito Santo, a mulher de Deus que edifica o seu lar, ela é ponderada, ela tem uma visão além do homem. Amém? Ela é usada por Deus. E no versículo 21:12 de Gênesis, Deus aparece para Abraão e fala com ele. Aí você pode até perguntar agora e parar. E hoje quem é que fala com a gente? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala com você como que o homem deve se comportar dentro de cada circunstância que acontece dentro da sua casa como líder. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca da tua serva. Em tudo que Sara diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Sara estava certa. E Abraão ouviu Sara. Ele mandou Sara, né? Sabemos que Ismael, ele foi um líder também, né? De outra nação. E Abraão realmente ouviu a sua mulher, porque ele era um homem de Deus. Ele é um homem que dependia também da sua mulher. O homem não é independente da mulher de maneira alguma. Nenhum dos dois é independente. Nós precisamos um do outro. Precisamos ouvir e praticar aquilo que nós ouvimos. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar agora também de um homem chamado Noé. Amém? Noé, ele foi um líder. Noé, ele liderou a sua família durante 120 anos. E olha os problemas que Noé tinha com aquele povo ali de Sodoma e Gomorra, que eles eram um povo incrédulo, rebelde, chamavam Noé de louco, desdenhavam de Noé, mas ele permaneceu firme no meio de uma geração incrédula, dando exemplo de edificação para a sua família. Imagina se Noé tivesse se desviado, tivesse deixado de lado, dando um mau exemplo para sua família. Nem a sua família teria entrado na arca da salvação. Mas ele foi um homem que Deus achou graça em Noé. Ele foi firme, não só em pregar, não só em falar de Deus, mas também em cuidar da sua família. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, família, porque hei visto justo diante de mim nesta geração.
uma geração incrédula, uma geração perversa, que não dava ouvido à voz de Noé. Amém? Glória a Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz assim: pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Um homem de Deus, um líder, ele teme o que vai acontecer com a sua família. Seus filhos vão ser salvos? Os seus filhos vão seguir a Deus? Vai depender de você. Meus filhos não vão depender de mim. Porque lá em Ezequiel 18 fala que os pais não têm que se preocupar com o que os filhos vão fazer. Mas você tem que dar exemplo. Você tem que edificar o seu lar. Homem de Deus. Você não é para ser homem de Deus só dentro da sua igreja, não. Você tem que cuidar da sua família como você cuida dos membros da sua igreja. Porque dentro da sua igreja, você pode ser uma coisa. E lá dentro da tua casa, você pode ser uma pessoa totalmente diferente. Pensando que não está sendo observado, mas você está sendo observado sim. Amém? Ele fala assim: e temeu, e para a salvação da sua família. Um líder se preocupa com a salvação da sua casa. Amém? E preparou a pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça com mais 7 pessoas, que era a sua família. Mais 8. Então, Noé pregou no meio de uma geração incrédula, santificou a sua casa, santificou a sua família e não retrocedeu. Foi um líder. Um líder, ele multiplica líderes. Ele não é egoísta. Ele quer que outras pessoas sejam líderes. E esses outros líderes são os nossos filhos, filhas. Amém? Glória a Deus. Deus hoje também tem a mesma mensagem para nós. Precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos entender que o homem, ele é o líder da sua família. Em todos os aspectos, não jogue isso para cima da sua esposa, não, líder. Você é um homem de responsabilidade para santificar a sua casa. A santidade de Deus não mudou, não mudou de padrão, continua desde a aliança que ele fez com Abraão, desde a aliança que ele fez com Noé, hoje é com você, líder da sua família. Não se esqueça disso, tá bem? Um líder, um bom líder da sua casa, uma mulher que tem um bom líder na sua família, esse homem é valoroso. Esse homem, ele tem um valor muito especial para Deus. Esse homem, ele vale mais do que todas as pedras preciosas que existem nesse mundo. Olhe a sua responsabilidade, líder. Um homem que procura santificar a sua família, ele procura fazer com que a sua esposa se sinta segura, uma pessoa confiante. Ele se preocupa em fazer o bem para sua esposa. Mesmo que ele passe o dia também todinho trabalhando, ele liga, ele pergunta como é que ela tá. Amém? Ele procura se preocupar em suprir as suas necessidades, todas, principalmente a da área sexual. Mas preste atenção o que você vai fazer com a sua esposa na cama. Porque também na cama nós adoramos a Deus. Um homem líder, um homem que santifica a sua casa, ele se preocupa em
conversar com os seus filhos, liderar os seus filhos, ouvir os seus filhos também, procurar conversar com os seus filhos, incentivar os seus filhos a fazer coisas boas. Amém? Glória a Deus. Ele é um homem, ele é um pai ouvinte. Ele é um pai que tem tempo para conversar com seus filhos. Ele é um pai compromissado com os interesses dos seus filhos. Não deixe que seus filhos vá contar os seus problemas para os seus amiguinhos. Converse com eles. Amém? Glória a Deus. É um pai compartilhador com os seus filhos no momento de crise. Ele conversa. Pai que compreende o direito dos filhos de fazer as suas escolhas. É dever de todos os pais mostrar o caminho certo das escolhas dos filhos. Os perigos das escolhas que eles vão fazer, que eles querem fazer. É o nosso dever orientá-los. Amém? Fazer o possível para que eles não venham errar. Mas ser radical também, querer decidir a escolha dos filhos também pode ser um caminho errado. Lembra do filho pródigo? O pai dele não impediu. Vá, meu filho. Às vezes, os filhos precisam crescer. Mas esse crescimento, tá? Se for para o lado do mal, você não está implicado nisso porque você aconselhou o seu filho antes dele decidir de fazer a escolha que ele quis fazer. Amém? Glória a Deus. É um pai conciliador. Não ignora nem o filho, não ama mais nenhum do que o outro e nem abre a sua boca para dizer que ama mais um do que o outro, porque isso também machuca. Ele tem que ser um homem, o que, gente? Sábio, edificador. Um homem, um líder que valoriza a sua família, para que Satanás não venha ter legalidade dentro da sua casa. Homem de Deus, homem líder. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. No 14, façam tudo com amor. Homens valorosos, homens que edificam a sua casa. Se manter firme na fé não é só você ir para a igreja, pregar, dar sermão nos outros, né? Chamar a atenção dos outros, enquanto que na sua casa está precisando de edificação. Amém? Glória a Deus. O homem de Deus, o líder, ele está bem-humorado, ele está ali bondoso, ele está ali paciente, ele está alegre, mesmo na circunstância difícil, mostrando que ele é um homem que crê em Deus. Pior situação que a família dele está passando, ele crê que Deus vai mudar a situação. Amém? Falar é fácil. Viver é o difícil. Amém? Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu apresento todos os líderes das famílias, Senhor, que eles venham saber realmente santificar, edificar a sua casa como homens sábios, que venham
construir essa nação, que é a sua família, e que outras pessoas venham se espelhar na sua família, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus.